interessante, fica para você como sugestão, tá bom? Para conhecimento da igreja, irmãos, né, onde sabe, o pastor Edson está em viagem, ele está na Argentina, com o diácono Wagner Mansan, com a irmã Adriana. Não sei se eles estão acompanhando o culto de lá ao vivo, pode ser que sim. Então a gente dá um tchauzinho para eles lá, que Deus esteja abençoando. Quem eu sei que está acompanhando o culto é o nosso diácono Marcelo, lá em Londres. Diz que lá agora é 4 horas da tarde, o irmão Marcelo está lá acompanhando e celebrando a Deus juntamente conosco. Não sei se o Anderson e o Amanô estão acompanhando os Estados Unidos ou não, se o pessoal ali sabe. Estão também, Anderson e Amanô, estamos com saudade de vocês, que Deus abençoe vocês. E outras pessoas que agora, graças a Deus, através desse instrumento, podem também estar se sentindo pertinho daqui da igreja do Prado Velho, né, através da internet. Que Deus esteja abençoando todos em nome de Jesus, amém? Um pedido, 2 milagres. A palavra de Deus que foi lida aqui, do Evangelho de Marcos, traz para as nossas vidas, traz para nós algo realmente maravilhoso e tremendo, da pessoa de Jesus Cristo e da sua forma de agir. Marcos, quando escreve o seu Evangelho, ele é assim, bastante objetivo. Ele já começa apresentando ali João Batista, os chamados discípulos, e rapidamente, ainda no primeiro capítulo, né, que não foi ele que escreveu como capítulos, mas da forma como foi estruturado para nós, ele já começa a falar dos milagres de Jesus. Jesus expulsando os demônios, Jesus curando enfermos, e diz que isso aconteceu ali na região de Cafarnaum, e Jesus sai dali e resolve ir pelas regiões da Galileia. Nós até cantamos aqui, Jesus, o Galileu, era a região onde ele conhecia muito bem, e ele começa a exercer o seu ministério. A Bíblia não fala exatamente em qual das aldeias Jesus estava, mas dizia que ele estava andando, curando as pessoas, levando, né, o reino de Deus às pessoas, fazendo os milagres, tocando as vidas das pessoas, modificando a sua realidade. Em alguma dessas aldeias, né, da região da Galileia, fora de Cafarnaum, Jesus é surpreendido por um leproso. Não só Jesus, como toda aquela multidão que estava acompanhando Jesus. A lepra era um mal social muito grave. Desde a época do povo de Deus no deserto, e você vai encontrar lá isso em Levíticos capítulo 13 e 14, existiam regras muito rígidas para tratar as pessoas que eram diagnosticadas com lepra, e naquele caso específico, mesmo que não fosse somente a lepra, que é conhecida hoje como hanseníase, mas outras doenças de pele, eles tratavam como sendo lepra. E uma pessoa que era portadora dessa enfermidade, ela sofria quase que um estigma, ela ficava marcada de uma maneira pesada, de uma maneira muito grave. Quando ela era diagnosticada com esse mal, ela era obrigada a ficar afastada da sociedade, né? Na época de Moisés, ela ficava fora do acampamento, ela não podia mais conviver com as pessoas, ela era isolada, e ela tinha que sofrer ali um acompanhamento, e muitos deles acabavam perecendo pela enfermidade, ou nunca mais seriam curados, uma doença para a qual não existia tratamento. E uma pessoa diagnosticada, então, com lepra, naquela época, é assim que a palavra de Deus trata, ela realmente sofria psicologicamente, fisicamente, ela tinha a sua vida completamente destruída. Mesmo ainda tendo vida, já não mais podia viver. Ela era obrigada a abandonar a sua família, ela não podia mais congregar, não podia mais vir às celebrações no tabernáculo, ou no templo, ou na sinagoga, no tempo de Jesus. Ela não podia mais se aproximar das pessoas, ela era obrigada a dizer à distância, imundo, imundo, imundo. Ela tinha que sinalizar, não que ela estivesse xingando alguém, não estava xingando ninguém de imundo, ele estava se xingando e dizendo, eu sou imundo, eu sou imundo, eu sou imundo. As suas roupas eram características, e eles, à medida que o tempo foi passando, a própria lei judaica foi complicando um pouco mais isso, porque diz que foi colocando alguns limites que nem a própria lei mosaica estabelecia com tantos detalhes. Diz que essa pessoa, uma vez, ao se aproximar na cidade, ela tinha que vir gritando, e ela não poderia se aproximar de alguém menos do que 2 metros, era um limite
do limite era 2 metros. E a lei judaica ainda dizia que se tivesse vento, esses 2 metros viravam 45 metros. Se tivesse ventando o dia que alguém, né, que sofria dessa enfermidade, se aproximasse, o vento não dava nem para ser 2 metros, era 45. E aí você traz essa condição, essas limitações, tudo isso que envolvia aquela pessoa, e aí você percebe que Jesus caminhando, e de repente, para a surpresa de todos, para a surpresa de Jesus, vamos colocar aqui com as minhas palavras, porque certamente Jesus nunca foi pego de surpresa, se apresenta na frente dele um leproso. Aquilo causa espanto. Eu não sei se teve gente que pulou para trás, que correu, que saiu correndo, alguém que já acusou, você devia ter dito que você era leproso, você está infringindo as regras, você está infringindo a lei, causou um alvoroço, mas o fato é que aquele cara chegou, ele não podia mais se segurar. Ele se apresenta diante de Jesus, ele se ajoelha, e ele faz um pedido. Um pedido. Ele fala: Jesus, se você quiser, você pode me limpar. É um pedido simples. Mas na condição dele, era algo extremamente difícil. Numa situação normal, ele nem poderia se aproximar de Jesus. Mesmo que se respeitasse os limites métricos, vamos dizer assim, de distância, a multidão não permitiria, ele não poderia. Ele no máximo poderia ver a distância, aquele bolo de gente caminhando, Jesus caminhando, e imaginar: ai, se eu pudesse me aproximar. O fato é que ele já não mais suportava a sua situação. Ele não podia mais. E ele foi por tudo ou nada. Agora vai ou racha. Eu não suporto mais, eu preciso. Ele já ouvira falar de Jesus. Os milagres de Jesus já haviam chegado até ele. E ele fala: eu preciso me apresentar diante de Jesus. E ele rompe a multidão, eu não sei como se ele aproveitou uma brecha, o que ele fez, ficou escondido num cantinho, quando Jesus foi se aproximando, ele saiu correndo, se joga na frente de Jesus, se ajoelha, conforme diz lá em Marcos, capítulo 1, versículo 40, aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos, dizia: se quiseres, podes bem limpar-me. Fé. Ele foi movido por fé. Ele sabia que se ele se apresentasse diante de Jesus, Jesus, Filho de Deus, tinha poder para curar. E ele apresenta o seu pedido. Ele apresenta o seu pedido diante daquele que pode todas as coisas. Glória a Deus por isso. Muitas vezes, existem muitas coisas que nos impedem de nos aproximarmos de Jesus. Muitas vezes você foi convidado por diversas vezes, mas barreiras te impediram de verdadeiramente se aproximar de Jesus. Barreiras sociais, barreiras pessoais, limitações, tua família, teus amigos. E lá dentro um clamor no teu coração dizendo: eu preciso de Jesus, eu preciso. Mas muitas vezes resistindo às barreiras. E nesse aspecto, esse leproso é um grande exemplo para nós. Porque as limitações dele certamente eram muito maiores do que as nossas. E ele rompeu tudo isso para se aproximar de Jesus. A gente tem alguma coisa para aprender com esse homem. Vale a pena se aproximar de Jesus. Amém? Vale a pena superar as barreiras, as dificuldades, sejam elas quais forem. E não perder a oportunidade de se aproximar de Jesus. Ele não sabia quando ele teria outra oportunidade como aquela. Ele sabia que ele precisava ter um ato de decisão naquele momento, porque ele não sabia o que iria acontecer na sua vida, assim como nós não sabemos o dia de amanhã, e quando e se teremos outra oportunidade de nos apresentarmos ao pé do Mestre, de nos ajoelharmos diante do Senhor e apresentarmos diante dele a nossa demanda, o nosso pedido, a nossa necessidade. A gente pode aprender muito com esse cara. 2 milagres. O primeiro milagre vem da resposta de Jesus.
A resposta de Jesus é simplesmente surpreendente. A resposta de Jesus quebra os paradigmas. A resposta de Jesus, diante do clamor daquele homem, choca aquelas pessoas que estão à volta de Jesus. Talvez alguns deles esperassem que Jesus, o mestre, fosse o primeiro a dizer: rapaz, você está quebrando todas as regras, você está infringindo as normas, eu não posso te receber, por favor, afaste-se, você rompeu a barreira da distância. Talvez alguns esperassem que Jesus tivesse essa atitude, que enquadrasse. Como é que pode uma pessoa nessa condição nos expor todos nós ao risco de contágio? O próprio Jesus, o mestre. Talvez a expectativa deles fosse: Jesus vai dar uma enquadrada agora nesse cara. Passa o microfone para Jesus, que agora Jesus vai falar com ele. Jesus vai dar uma direta nele, ele vai se colocar no seu devido lugar. Onde se viu um leproso se aproximar assim, quebrar todas as regras que existem, e se apresentar dessa maneira. Mas a resposta de Jesus é completamente surpreendente. E nessa resposta de Jesus acontece o primeiro milagre. Irmãos, a palavra de Deus diz, versículo 41, Jesus, com grande compaixão, estendeu a sua mão. Você consegue entender o que isso significa? Estender a mão em direção a alguém de quem todos recolhiam a mão? Você consegue imaginar a grandeza e a profundidade desse gesto de Jesus? Jesus estende a mão em direção do homem que era rejeitado por todos, que era ignorado por todos, que era evitado por todos, que não podia ser tocado por ninguém, e que talvez por muito e muito tempo já não sabia o que era um toque de uma outra pessoa. Jesus estende a sua mão e toca nele. Jesus toca no pecador, Jesus toca naquele que tinha que gritar que era imundo, Jesus toca naquele que era rejeitado, Jesus toca naquele homem. Para surpresa de todos, para surpresa talvez do próprio homem, Jesus toca nele. Porque esse toque de amor de Jesus é carregado desse amor imenso, irmãos, que não se contamina. O amor de Deus não se contamina pelas nossas fraquezas. O amor de Deus não é contaminado pelos nossos pecados. O amor de Deus não é diminuído por aquilo que às vezes como mal habita em nós. O amor de Deus é maior, glória a Deus por isso. O amor de Deus é maior do que a marca do pecado na minha vida, do que as prisões que um dia porventura me aprisionaram. O amor de Deus é maior, por isso que Ele toca. Por isso que Ele não tem problema nenhum em tocar. Espiritualmente, irmãos, falando, nós também nos apresentamos como imundos, afastados da graça de Deus, distantes da graça de Deus, impedidos de nos aproximarmos da presença de Deus, porque o pecado habitando em nossas vidas faz divisão entre nós e Deus. Quando o pecado entrou e nos separou da graça de Deus, nós nos tornamos imundos diante da santidade de Deus. E não havia e não há nada que em nós mesmos e por nós mesmos possa ser feito para mudar essa condição. Não é uma questão apenas de querer, porque não existe, nem nunca existiu em nós a capacidade de auto-perdão dos pecados. Eu me perdoo. Eu vou fazer um corte no meu dedo e pelo meu sangue vou ser purificado. Não existe isso. Mas o sangue de Jesus, derramado na cruz, nos purifica de todo pecado. E a mão de Deus, no seu infinito amor, mesmo nos vendo nessa condição deplorável, de rejeição, limitados, abandonados, um dia foi estendida para mim e para você. Essa mão poderosa de Deus um dia tocou a nossa vida. Se é que Deus já tocou na sua vida.
Você consegue imaginar o impacto do toque de Jesus na vida daquele homem? Todo o sentimento de rejeição, todo o sentimento de não se sentir um nada, um ninguém, toda aquela sensação de se sentir, de causar nojo às pessoas, repulsa às pessoas, aquela sensação de não poder abraçar nem mesmo a sua própria família. Eu não sei se ele era casado, talvez há quanto tempo ele não podia sentir um toque da sua esposa, dos seus filhos, da sua mãe, do seu pai. Há quanto tempo ninguém tocava nele? Quantas mágoas, quantas tristezas, quanta angústia, quanta depressão, quanto sentimento de confusão na sua mente, no seu aspecto psicológico, quanto trauma aquele homem carregava. Só tentando entender a real condição dele, para a gente conseguir tentar imaginar o que é isso. Eu não sei se você tem traumas na tua vida, se você se sente rejeitado, por algum motivo, qualquer motivo, por alguma coisa de muito ruim que aconteceu na tua vida, e você se sentiu marcado, e você já não se sente mais por conta daquilo puro, você não se sente digno, você se sente incomodado, você mesmo às vezes estando na casa de Deus, não se sente acolhido na casa de Deus. Eu queria também sentir isso, mas eu não sinto, eu queria ter isso, mas eu não tenho. Eu não sei se porventura você traz com você traumas, dentro do teu aspecto psicológico, de sentimentos, de vida, que te fazem se sentir como aquele homem. Eu só sei que diante de Jesus, todos os traumas são curados por um simples toque do poder de Deus. Um simples toque. Simples, mas carregado com tanto poder. Um poder sobrenatural que entrou pela alma daquele homem e começou simplesmente a fazer brilhar no seu coração a luz, os seus olhos. Eu imagino o agir de Deus no poder, entrando na vida dele através daquele toque, rejuvenescendo a sua vida, fazendo ele levantar a cabeça de novo, fazendo ele sentir através daquele toque o que é ser amado, o que é ser amado. Quebrando todo o trauma, a sua depressão, as suas limitações, tudo sendo quebrado, naquele simples instante, onde o Deus encarnado, Jesus, Todo-Poderoso, estende a sua mão e toca. Glória a Deus por isso. Eu quero dizer para você que se você tem traumas na tua vida, no teu coração, deixe-se ser tocado por Jesus. Deixe Ele tocar. Sai desse isolamento psicológico, apresente-se diante de Jesus, deixa Ele tocar só em você uma vez, e vai ser suficiente para restaurar toda a tua vida e te dar uma nova vida. Esse foi o primeiro milagre. O segundo milagre, ainda no verso 41, Jesus, com grande compaixão, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, seja limpo. Quero, seja curado. Agora o segundo milagre é a cura física. Talvez fosse aquilo, com certeza, o principal problema dele. A maior dificuldade que ele via, mas antes de curá-lo fisicamente, Deus curou o seu sentimento. Deus curou a sua mente, Deus curou o seu coração. E na sequência, em resposta à pergunta daquele homem, a proposta dele diante de Deus: se quiseres, podes purificar. A resposta de Jesus foi: eu quero. Sabe o que significa Deus respondendo no teu pedido? Eu quero. Eu quero. Apresenta diante dele os teus problemas, apresenta as tuas necessidades, apresenta a tua demanda.
Mas aprende com esse homem, que mesmo estando diante do Deus Todo-Poderoso, fala: Senhor, eu sei que o Senhor pode todas as coisas. É por isso que eu estou na tua presença. Eu sei que o Senhor é o Filho de Deus. As palavras dele, ele não diz assim, mas está inserido na sua maneira de se apresentar. Ele sabia que Deus, Jesus Cristo, podia tudo e qualquer coisa. Mas ele fala: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Se o Senhor quiser, o meu casamento pode ser restaurado. Se o Senhor quiser, uma nova porta de emprego pode se abrir para mim. Se o Senhor quiser, a minha empresa vai ter novos contratos. Se o Senhor quiser, eu vou ser o curado. O que Deus quiser fazer nas nossas vidas, depende primeiramente desse passo inicial, de nos apresentarmos a Ele, reconhecendo e sabendo que Ele pode todas as coisas. E como é maravilhoso quando Jesus fala: eu quero. Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Eu quero. Se o Senhor quiser, a minha família pode ser salva, Jesus. Eu quero. Senhor, se o Senhor quiser, a minha situação pode ser completamente revertida para bem. Está difícil, Jesus. Eu quero. Eu quero. O quero de Jesus simplesmente libera de uma forma sobrenatural toda a bênção e o poder de Deus, e instantaneamente aquele homem que estava coberto pela lepra, agora se vê completamente limpo. Versículo 42, tendo ele dito isto, a lepra desapareceu e ficou limpo. O poder do quero de Jesus para as nossas vidas, quando Ele responde eu quero para cada uma das nossas solicitações, pedidos ou necessidades, é maravilhoso. Quero. Oh Deus, eu sei que nós temos muitos pedidos e gostaríamos de ouvir nessa manhã um quero de Jesus como resposta à nossa oração. Eu tenho necessidades na minha vida e gostaria muito de ouvir de Jesus: eu quero, filho. Porque basta ele dizer eu quero. Só isso. E o milagre acontece. Porque Ele é Deus. Porque todo o poder está nas suas mãos. Tudo está nas mãos de Deus. E esse Jesus maravilhoso está aqui hoje, sendo glorificado, sendo exaltado. E a gente aprende com esse homem, cheio de limitações, cheio de dificuldades, cheio de problemas, que nós podemos nos aproximar do Filho de Deus, Jesus Cristo, com fé, com desejo verdadeiro, porque diz que ele rogava, ele colocou a sua fé, todo o seu desejo, ao rogar perante Jesus. Mas ele colocou a fé, ele colocou a sua vontade, intensidade, e de joelhos, ele demonstrou a sua humildade. Fé, manifestação do nosso desejo, da nossa necessidade com intensidade, e humildade, irmãos. Porque quem somos nós para mandarmos Deus fazer alguma coisa? Quem somos nós para cobrarmos alguma coisa de Deus? A realidade é que nós somos completamente dependentes do querer de Deus. É o seu querer e o seu efetuar que leva a nossa vida mais para frente. Em cada uma das nossas necessidades, dos nossos problemas, das nossas lutas. O que você tem para apresentar diante de Jesus hoje? Quais necessidades você tem para apresentar? São elas de aspecto psicológico, sentimental? Alguma coisa que incomoda a tua alma? Por que te abates, ó minha alma, dizia Davi? Às vezes a alma abatida tira a alegria do coração, nos afasta de Deus. Mas hoje você pode apresentar as demandas da tua alma diante de Jesus. Deixar que Ele toque em você, assim como você pode apresentar as suas necessidades e falar: Senhor, se o Senhor quiser, eu sei que o Senhor pode resolver o meu problema. E hoje vai ser um dia
especialmente marcado pela tua graça e tua misericórdia na minha vida. Para a gente concluir, irmãos, quando a gente lê os versículos, a partir do versículo 43, a gente vê alguma coisa que chama a atenção também da postura de Jesus, e somente o evangelista Marcos descreve isso nesse detalhe, quando ele diz assim: advertindo-o severamente, logo o despediu e disse-lhe: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhes servir de testemunho. Olha a orientação de Jesus. E diz a palavra de Deus que ele fez de maneira incisiva. A palavra diz de forma, fala que severamente. Jesus falou, olhou no olho dele agora, ele estava de joelho, levanta e fez agora, filho, o negócio é o seguinte, agora você cumpre aquilo que foi estabelecido na lei. Cumpre a palavra. Se apresenta ao sacerdote, apresenta o sacrifício que foi demandado por Moisés, para que sirva de testemunho, lá onde eles precisam saber que o Filho de Deus está agindo, caminhando, e pessoas estão sendo curadas e libertadas. E é interessante a gente ver que esse homem, infelizmente, não conseguiu se segurar, porque diz que, mas tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas, a divulgar o que acontecera. Ele não foi até o sacerdote. Primeiramente, ele não foi. Ele já saiu contando para todo mundo. E pode parecer interessante, porque a gente fala assim, puxa, mas ele realmente tinha motivos para isso. Mas a gente precisa levar em consideração que ao fazer isso, dessa maneira, ele não estava obedecendo a Jesus. Ele estava desobedecendo Jesus. Porque primeiro ele deveria ter ido ao sacerdote. Depois ele poderia contar para todo mundo. Como ele foi contando antes, olha o que aconteceu. De sorte que Jesus já não podia entrar publicamente em qualquer cidade. E a intenção de Jesus era visitar todas aquelas aldeias. Mas porque o homem não obedeceu a Jesus, Jesus ficou impedido de entrar naquelas cidades. Seja pela reação de ter tocado um leproso, por ter descumprido a lei aos olhos de muitas pessoas, ou por estar teoricamente contaminado, ou porque agora começou a distorcer o processo. Não era esse o plano de Jesus. E aí diz que conservava-se fora, em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Irmãos, Deus faz milagres e maravilhas nas nossas vidas e pode fazer. Mas Ele também continua contando com a nossa obediência. Não seja como aqueles que apenas buscam os milagres e as bênçãos e depois se esquecem de obedecer àquele que é o abençoador, aquele que concedeu o milagre. A gente aprende coisas boas e algumas coisas para a gente ficar atento também. Quando Jesus diz alguma coisa, Ele tem um propósito e tem um objetivo. Cumpra a palavra de Deus. Obedeça a Jesus. Se hoje, nesta manhã, pela graça e misericórdia de Deus, o teu pedido for atendido com um milagre, glorifique a Deus e exalte ao Senhor. Mas eu não estou dizendo que não é para você não contar nada para ninguém. Isso foi uma condição pontual que Jesus colocou para aquele homem naquele momento. A condição é, siga obedecendo a Jesus. Continue obedecendo ao Senhor Jesus. Continue tendo Ele como Senhor da tua vida, da tua família, da tua casa. Continue se sujeitando a Ele, assim como aquele homem havia se sujeitado antes de receber o milagre. Continue também depois sendo sujeito, para que a bênção do Senhor permaneça na tua vida, permaneça na tua casa. Eu queria te convidar a se colocar de pé. E eu queria te dar a oportunidade agora de desafiar a tua fé no Filho de Deus, no Cordeiro de Deus. Se você quer colocar diante do Senhor agora o teu coração, a tua alma, se apresentar diante dEle, porque você entende pelo Espírito Santo de Deus que você precisa desse toque do Senhor na tua vida hoje. Você precisa. Você não vai voltar para casa sem dar a oportunidade de ser espiritualmente hoje tocado por Jesus.
assim como fez aquele homem. Eu te convido a sair do teu lugar e vir aqui à frente. Assim como se você tem uma demanda, uma necessidade, seja ela de ordem material, familiar, física, da mesma maneira, eu vou falar assim, sai do teu lugar. E assim como aquele homem fez, de joelhos, apresente-se diante do Senhor. Permita-se agora ser tocado pelo Senhor Jesus. E nós vamos orar, nós vamos interceder. Nós vamos acolher cada um de vocês que vierem aqui à frente, com fé no Senhor Jesus. Os pastores e presbíteros estarão se colocando aqui. Nós vamos fazer um momento de intercessão, de oração, de busca diante de Deus. E aí, por isso, nesse aspecto eu falo, sai do teu lugar. Você está precisando desse toque maravilhoso de Jesus na tua vida, sai do teu lugar. Está precisando ser restaurado nos teus sentimentos, no teu coração. Está se sentindo aprisionado pelo pecado, pelas angústias, pelas dúvidas, pelas necessidades. Sai do teu lugar agora, em nome de Jesus. Vem, coloque-se diante do Senhor. Jesus pode, com um simples toque, mudar a tua história. Jesus pode, com uma simples palavra, dizendo, eu